Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar notícias importantes para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, como está aí embaixo aí, né? Queria muito convidar vocês aí a estar participando conosco para ir até aí ao final do vídeo. Não perca as notícias que nós vamos fazer aqui, as análises, né, da nossa opinião. Quero pedir a você para que, se você não é inscrito no canal, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixe seu like, porque é muito importante. Siga também nossa página nas redes sociais. A gente está aqui todos os dias tentando trazer notícias do Vasco, notícias verdadeiras, e também temos lives aí às terças e às quintas, num debate muito bom sobre Vasco da Gama e assuntos importantes para vocês, torcedores vascaínos, assim como eu também. Então, quero te agradecer por estar aqui e quero pedir a você também para poder ir na nossa página no Instagram, no arroba papo.d.vascaíno, beleza? Segue a gente lá, porque também tem vídeo lá constantemente sobre o Vasco da Gama. Vamos lá. As notícias que nós temos nesses vídeos aí é relacionada primeiro à apresentação hoje, né, do Jean David, no caso, né, a gente estava falando de Jean Menezes, mas ele quis se apresentar como Jean David. O atacante aí, como a gente disse, né, chileno, que vem para poder somar no Vasco, já está aí registrado no BID da CBF, já está aí pronto para amanhã, está à disposição aí do técnico Rafael Paiva para o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil em São Januário, né? Esse jogo vai acontecer às 8 horas da noite e a gente vai estar aí fazendo pré-jogo aqui para vocês, estando lá torcendo muito pelo Vasco para que a gente possa aí, sem dúvida nenhuma, sair vitorioso desse jogo. Ainda sobre essa questão do Jean, né, ele foi apresentado hoje e ele vai ser uma peça fundamental devido aí ao Vasco ter perdido vários jogadores aí para esse jogo. Então a gente espera que tudo aconteça da melhor forma possível e que o Vasco amanhã saia vitorioso, assim como saiu no jogo do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre esse assunto do Campeonato Brasileiro, a gente sabe aí que teve a situação referente ao final do jogo, que envolveu ali o Betinho, que é a segurança do Vasco, e a agressão ali por parte do jogador ao Lucas Piton. E isso foi mostrado, suprimido algumas imagens e mostrado em outros sites, assim como o UOL mostrou a imagem desde o início. E é isso que a gente quer conversar um pouco agora, né? O Betinho, para mim, fez o trabalho dele. As opiniões que vieram posteriormente a isso, tanto da mídia tradicional quanto aí da mídia que está local, nesse caso, né, da internet, a mídia através do rádio, e isso gerou muita polêmica desde o jogo até agora, né? A pressão exacerbada em cima disso, falando da segurança de São Januário, coisas que não tem nada a ver com o contexto, e estão tentando tirar aí o Vasco para nada mais uma vez, mas não vão conseguir, porque enquanto tiver vozes assim como a minha, vozes como outros torcedores, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar aí lutando sempre pelo bem do Vasco, porque o Vasco significa resistência e isso é fato. Diante disso, a gente amanhã tem um jogo onde os caras vão querer tirar a gente do sério de tudo quanto é jeito, então a gente tem que ter essa consciência, os jogadores têm que ter essa consciência, a torcida tem que ter essa consciência de apenas focar no jogo para que a gente possa sair dali com a vitória e poder enfrentar uma batalha realmente na arena deles lá na semana que vem, beleza? Então, diante disso, para mim o Betinho está certo, mas houve muitos comentários grotescos dentro desse contexto. E dentro desses comentários está o comentário aí do jornalista, né, do jornalista, não, do locutor da Rádio Paraná, nesse caso, que veio dizendo que o Vasco era agressivo e da Zona Norte. Ontem o Pedrinho retrucou essa situação dele, onde ele falou sobre isso, e a gente precisa ver isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui a reportagem do dia, que está na sua tela, é exatamente essa aí. O locutor da Rádio do Paraná causa polêmica ao dizer que Vasco é agressivo e Vasco é agressivo da Zona Norte. Então, ou seja, ele quis menosprezar o Vasco de alguma forma, ele quis trazer para o Vasco uma situação que o Vasco não tem, que é essa situação do Vasco ser agressivo, que o Vasco tem que... ele mudou todo o contexto, né? O jornalista foi infeliz, totalmente infeliz, prestou um desserviço para a sociedade aí, ele prestou aí algo que o Vasco não faz realmente, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer sobre isso, e diante de tanta repercussão negativa, ontem o jornalista, né, falou sobre isso, e hoje, né, com a torcida do Vasco em cima, falando muito sobre isso, a Rádio CBN, né,
acabou aí trazendo a situação do radialista aí. O esclarecimento que aconteceu vai aparecer para você na sua tela aí. Eu vou deixar aqui aberto sobre isso para a gente poder conversar um pouco aí, ó. Tá aqui, esse aqui foi o esclarecimento hoje direto, né, tá? Da fonte da rádio, a CBN Curitiba, como vocês vão ver agora aí, ó. Esse é o site, tá, da CBN Curitiba, e o esclarecimento do jornalista pedindo desculpas, né, aí ao torcedor vascaíno, pedindo aí, se retratando daquilo que ele falou. A gente vai ouvir agora um pouco daquilo que disse aí o jornalista da rádio, né, Paraná, que falou sobre isso aí do Vasco, né, você teve esse comentário infeliz prestando um desserviço. Um profissional desse nível não pode, né, numa fonte nacional dessa, soltar isso sem ao menos ter visto as imagens, né? Carneiro Neto, o nome do jornalista, já está aqui claro para vocês, e a gente vai ouvir aí o que ele falou exatamente sobre a questão da volta dele, né? O que ele falou sobre isso aí, de pedir desculpas aí. Vamos dar uma olhada. CBN Curitiba Esportes. Oferecimento Luzon. Faça a revisão do seu Volkswagen com o melhor custo-benefício. Negócio bom é na Luzon. Apresentação: Ayrton Batista Júnior. Bom dia, ouvinte da CBN Curitiba 95,1 FM. A CBN Curitiba está recebendo diversas manifestações sobre o comentário feito pelo Carneiro Neto nesta terça-feira, ontem, quando foi aqui abordado o jogo entre o Vasco da Gama e o Atlético Paranaense. O presidente do Clube Carioca, Pedrinho, divulgou uma nota. Abre aspas. O Vasco da Gama é Zona Norte, é Barreira, é Zona Oeste, é Centro, é Sul, é Rio de Janeiro. O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, nesta data, associou preconceituosamente a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta. Porém, eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas independentemente de onde moram. Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva e que, antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Me orgulho de ser Zona Norte. Atenciosamente, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. Fecha aspas. Vamos ouvir Carneiro Neto. Bom dia, Carneiro. Bom dia, Tusca. Um abraço, amigos da CBN. Olha... Pois não, Carneiro. Olha, eu gostaria de esclarecer, porque pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço, sim, muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E, além do que, eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama e seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo, o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito por ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro. E tive outros tantos jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, o próprio técnico Tim Elba de Padua Lima, campeão de 1970, eu ia aos jogos do Vasco, eu era tão amigo do Tim, eu ia em companhia da dona Tomires, a sua esposa, e a sua filha, tanto em São Januário como no Maracanã.
nos jogos finais decisivos. Então, eu gostaria de esclarecer que o Vasco da Gama, aliás, eu acompanho o Vasco desde menino, né? Do título de 1958, Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. Então, eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Rio de Janeiro, mantive apartamento no Rio de Janeiro quase 40 anos, inicialmente em Copacabana, depois no Arapoador, frequentava muito a Zona Norte, né? O Adegão Português, próximo do Vasco, ali em São Cristóvão, e eu só quero, então, nesse momento, amigos da Rádio CBN, pedir desculpas pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos. 11h40. Foi isso, galera. Então, o Carneiro Neto aí se retratou, né? Mas muito pela pressão que a torcida vascaína fez e com o presidente Pedrinho, que agora a gente pode contar com ele sem dúvida nenhuma, né? Foi lá, fez uma declaração forte para o Carneiro Neto e eu acho que ele sentiu o que é ser Vasco. Então, Carneiro, eu quero te dizer uma coisa com muito respeito, eu sou novo aqui no YouTube, mas eu quero deixar a minha opinião sobre isso. Eu acho que você não conhece realmente o que é Vasco, você não conhece realmente, se você se diz esses anos todos, essa pessoa que veio ao Rio, que tem tantos amigos que tiveram dentro do Vasco, tiveram orgulho de jogar no Vasco, sem dúvida nenhuma, seu comentário foi infeliz. Sua retratação, na minha visão, ainda merecia uma punição da CBN Paraná, tá, para você poder aprender isso, porque isso não se faz com time nenhum, e nem ainda mais com um time como o Vasco da Gama, que é o clube, verdadeiro clube do povo. Então fica aqui minha indignação, meu repúdio total a você, mesmo você se retratando. Eu acredito ainda que você mereça aí, sem dúvida nenhuma, passar por algum tipo de punição e aprender o que é que palavras têm consequências daquilo que a gente faz. E o Vasco é muito maior do que qualquer palavra que você vai dizer. Você dizer o time, escalar o time, dizer que tinham amigos aqui, não quer dizer que você é Vasco. Vasco é atitude e não são palavras. Então, fica aqui a dica para você. Eu espero muito, muito mesmo que isso não aconteça em nenhum outro momento, porque a torcida do Vasco vai estar aqui para brigar e para falar muito sobre essa questão para vocês. Quantas vezes tiverem que fazer, quantas vezes tiverem que falar, quantas vezes que a mídia quiser colocar o contrário sobre isso e suprimir imagens como a do soco em Lucas Piton, onde começou a confusão não pelo Betinho, mas sim pelo jogador do Atlético Paranaense, isso tem que ficar claro, tá bom? E eu quero aqui trazer para vocês também, nesse assunto todo, a carta que o Atlético Paranaense aí colocou, tá? Para poder trazer, para mostrar para a gente, né? Então a gente está aí, ó, com a carta oficial, vou botar aqui claramente também, site oficial do Atlético Paranaense, aonde eles fizeram essa carta ontem, falando o seguinte: o Atlético Paranaense vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi notificado pelo portal do GE nessa terça-feira, o presidente Mário Celso Petralha não foi contatado pelo Vasco da Gama após os acontecimentos na partida da última segunda-feira, dia 26. O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com a porte da partida que foi disputada. O Atlético Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para que a garantia de segurança de todos no próximo jogo, para a segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil. Essa foi a notificação feita pelo Atlético Paranaense, e dizer o seguinte: não tem nada a ver com o que vocês falaram. A questão de segurança do estádio não interferiu em momento nenhum. Você não viu o torcedor invadir, você não viu ninguém comprometer a saída de vocês do estádio São Januário. O que aconteceu foi dentro de campo, e dentro de campo começado pelos próprios jogadores do senhor, seu presidente Petralha. Tudo que aconteceu foi vindo dos seus jogadores. E não vem aqui querer colocar a situação dessa a esse nível para jogar o Vasco contra a arbitragem, contra a CBF, contra quem quer que seja. O jogador do seu time ou o jogador do seu time iniciaram essa confusão, sem dúvida nenhuma, partindo para cima do segurança, que, independente de qualquer circunstância, é o trabalho dele se defender e defender os jogadores do Vasco. E dessa forma, se os jogadores vêm para cima, você não pode ficar parado a ponto de tomar ali ou sofrer algum tipo de agressão dentro do campo. Então, o segurança está correto no que ele fez. Ele pode sofrer alguma sanção disciplinar interna ali, só por questão de
de moral mesmo, mas ele estava fazendo o trabalho dele, e eu espero, sinceramente, que a CBF não corra nesse quesito, porque essas falácias e esses comunicados oficiais do clube acabam aí trazendo muito enredo para o próximo jogo, que é amanhã, às 8 horas em São Januário, mais uma vez. Então amanhã vai ter um jogo normal, é só vocês não quererem também partir para cima do jogador e achar que o Vasco vai aceitar de qualquer forma. Não, o Vasco não é aquele mais que aceita tudo e fica quieto aí por nada, não. Vocês não vão vir na casa do Vasco e fazer o que vocês querem, não, porque as coisas não são assim. Certíssimo o Betinho, na minha opinião, tá? E deixando claro que eu não sou a favor da violência, mas ali o cara estava se defendendo e defendendo o seu trabalho, defendendo os jogadores ali, ele é pago para isso. Então, não fez mais do que sua profissão pede, beleza? Agora eu quero trazer um outro assunto para vocês aqui, relacionados ao Luan Pérez. O Luan Pérez está definitivamente liberado para poder negociar com qualquer time. A princípio, né, como a gente disse em outros vídeos, ele vem para o Santos. Ele não virá aí para o Vasco, né? Mas o Vasco está nessa briga aí, então pode acontecer qualquer surpresa a qualquer momento do Vasco aí nesse sentido. Ainda em relação a contratações, o Marcelo Santiana falou hoje, né, após aí a apresentação do Jean David, sobre essa questão, falando realmente que o Vasco está numa situação difícil, pagando algumas dívidas da 777, compromissos que eles arcaram para frente e não aí cumpriram. Então o Vasco está pagando dívida do ano passado, desse ano ainda, então a janela do Vasco realmente é tirar leite de pedra, como diz o dito popular para a gente. Acredito que o Vasco vai trazer pelo menos 2 jogadores, como o Marcelo Santana disse aí, mas não espere muita coisa relacionada a isso. E a gente tem que trazer jogadores, porque a gente olha para o banco e não vê solução para reposição de peça. O time titular ainda está bom, mas a gente está perdendo muita peça aí importante, principalmente para essa reta final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E para finalizar aqui com vocês, eu quero trazer a notícia aí, tá, do dia, né, sobre a morte ontem, o falecimento aí do Izquierdo, né, do Juan Izquierdo. Então, quero já deixar aqui minhas condolências à família, quero deixar aqui a minha admiração pelo futebol uruguaio, pelo futebol do nacional, pelo futebol no contexto geral mundial. Acho que ninguém merece, né? Ou eu sei que Deus tem um momento para todo mundo, mas a gente fica triste com a situação dessa. E eu queria ler aqui o comunicado oficial aí do site do Nacional para o Juan Izquierdo, beleza? A gente vai ler aqui o comunicado para vocês e eu quero trazer isso à tona aqui mais uma vez. Todos, né, lá, Juan Izquierdo, sempre em nossa memória, né, sempre em nossa memória. Então eu vou ler para vocês aqui agora o que o Atlético, né, o que o clube Atlético, né, o clube nacional, né, do Uruguai, onde ele jogava, trouxe isso para poder compartilhar com vocês, já deixando aqui meus pêsames, deixando força para a família, para os amigos e para os fãs. Faleceu ontem no Hospital Albert Einstein, vítima aí de uma parada cardiorrespiratória, aonde ele, no dia 26, sofreu dentro de campo contra o São Paulo. E quero aqui deixar uma atitude também colocada para vocês antes de ler a carta, do atacante Caleri, tá? Do São Paulo. O Caleri ofereceu toda a ajuda possível ao Juan, disse que deixaria ali seu cartão à disposição para pagar todas as despesas do hospital. Isso é digno de futebol. O futebol vai além das 4 linhas, e é isso que a gente quer agradecer também ao Caleri aqui, porque o futebol sobrevive a essas atitudes. Vamos lá. O clube, né, do Izquierdo fez essa carta para ele e diz assim, olha, 27 de agosto de 2024, né, Juan Emanuel Izquierdo Viana nasceu no bairro de Novo Paris, em Montevidéu, em 4 de julho de 1997. Filho de Nelson Izquierdo e de Sandra Viana e irmão de Sofia, casado com Selene, com quem teve 2 filhos. Integrou o plantel principal de Nacional em 2 etapas. Na primeira fase, em 2022, consagrando campeão da cláusula e do Campeonato Uruguaio. Em equipe de inoviabilidade, né, junto a Luiz Soares. Retornou ao Decano para atuar a temporada 2024, onde conquistou o torneio intermédio. Entre suas etapas em nossa instituição, disputou 33 partidas e anotou 2 gols. Né, em 24 de janeiro de 2022, um amistoso, foi nesse dia o primeiro gol dele, e a nível oficial ele fez um gol aí no Campeonato Uruguai também em 2022. Sendo, quando era menino, começou a jogar futebol no seu bairro,
integrando o Clube São Francisco, e desde ali passou a se formar no Liverpool Futebol Clube, né, da própria cidade lá do Uruguai, Liverpool do Uruguai, e posteriormente ao Cerro, equipe da onde ele debutou oficialmente na primeira divisão de 2018. Como profissional, jogou no Peñarol, Montevideo, no São Luís, do México, e no Liverpool, né, da onde ele ganhou a Supercopa e o Campeonato Uruguai 2023. A primeira temporada de Juan no Nacional esteve marcada por uma grave lesão que deixou ele fora da competição por 6 meses. Essa situação motivou para redobrar os esforços e retornar ao clube. No ano seguinte, completou uma excelente temporada, logrando o histórico de primeiro título uruguaio e concretando seu desenvolvimento para o time do seu país. Para essa temporada, ele foi um dos jogadores com maior quantidade de presenças ao longo do ano. Esse objetivo personal e público e sua primeira entrevista na Nacional TV. Tenho uma alegria enorme trabalhar para que o momento chegasse. Se estou pronto, estou com muito entusiasmo, né? Estava muito entusiasmado, diz aí o Juan. Juan Manuel foi um desportista comprometido com a instituição e querido por todos seus companheiros e integrantes do Clube Nacional de Futebol. Querido Juan, estarás sempre em nossa memória. É isso que diz aí a carta assinada aí pelo Clube Atlético Nacional, né, onde ele estava ali, o clube do jogador. Então, Juan Izquierdo, 1997 e 2024. O enterro do Juan possivelmente acontecerá amanhã, né, se o translado deu tudo certo. O corpo dele estava aí numa clínica aguardando para poder ser levado a Montevideo. E aí o Uruguai disponibilizou o avião para poder, né, da Força Aérea Uruguaia, para poder vir buscar o corpo do jogador e poder lá ser sepultado junto à sua família, junto à sua esposa, seus pais, que sem dúvida nenhuma vão sofrer esse luto e precisam sim sacramentar o sepultamento do seu filho. Então, que isso serve de alerta para a gente trazer outros temas aqui para vocês, como a cardiologia dentro do esporte. Se houve, né, nessa situação aí, demora, se não houve, porque desde o Serginho a gente não tinha nada desse nível acontecendo no Brasil, e voltou a acontecer exatamente no Morumbi. Então, assim, a gente precisa muito, cara, tá ligado nessa situação, e sem dúvida nenhuma aí tá trazendo as notícias para essa situação do Juan e alertando a gente. Essas foram as notícias aí desse vídeo para vocês. Quero aqui agradecer a vocês, e fique aí com a imagem, né? Esse vídeo a gente vai acabar aqui agradecendo muito a vocês e pedindo a vocês para que nos ajude a crescer no YouTube, faça a gente chegar a 1.500 inscritos aí. É só um botãozinho de inscreva-se, deixar o seu like, mas deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente. Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.